Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Gramática, o último café com gramática com foco na FGV, pensando aí de maneira específica no concurso do MPU. A partir da próxima semana, o nosso foco já vai ser banca Sebrasp, pensando no STM, pensando na Polícia Federal, pensando na FUB. Então, terminando essa revisão pré-FGV, a gente já vai, a partir do próximo Café com Gramática, trabalhar só com a banca Sebrasp, beleza? Eu estava comentando que a gente vai ficando doido, né? Acaba de, nem faz uma prova e já está pensando na outra, na outra, na outra, de tanto trem que é para gente fazer. Muitas oportunidades, graças a Deus. Eu acho que não tem nem de interpretar como muito trabalho, como muito estudo, a gente tem de interpretar como muitas oportunidades. E aqui em Brasília, nós temos oportunidades, assim, nenhum outro lugar a gente tem a quantidade de concursos que se tem aqui. Então, realmente é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, não é? Então, vamos começar a nossa revisão. Escolhi, pessoal, uma prova que foi aplicada agora em 2025, foi para secretaria, deixa eu até compartilhar. Mas já antecipando, foi prova para professor de língua portuguesa, eu peguei a parte de conhecimentos específicos, 25 questões de português com nível legal, tá? Então, nós vamos revisar hoje 25 questões. Domingo, nós fizemos a nossa revisão ao vivo pelo Meet. De 8 até quase 1 da tarde, resolvi 45 questões, revisando a parte de gramática e a parte de texto de maneira bem detalhada. Então, eu acho pouco provável que na prova de domingo caia algum ponto, cobra algum conteúdo que a gente não tenha desenvolvido, ou no curso, quem fez parte aí do curso, ou nesta revisão que nós fizemos no domingo. Foi uma revisão muito completa e ainda está disponível, tá? Se você não pode nos acompanhar no domingo ao vivo, a aula está gravada, é só entrar lá no site, pegar a revisão do MPU, então tá por R$ 33, acho que está com 50% de desconto, muito em conta, 5 horas de aula, pessoal, de 8 até praticamente 1 da tarde, tá bom? Uma revisão muito bacana. Então, joia, vou compartilhar aqui. Eu até esqueci de compartilhar o material, aguenta aí. Compartilhar. Então, ó, o que eu quero fazer? Quero fazer grandão. Pronto, assim. Deixa eu até colocar todos, só para que vocês vejam. Vou lá para o início da prova, para que vocês identifiquem qual é a prova, tá? Professor de língua portuguesa, da Secretaria aí do Rio Grande do Norte, beleza? E eu peguei, tem a parte de conhecimentos básicos, em que há questões de língua portuguesa comum para todos os cargos, mas eu não vou nem resolver essa, não. Aconselho que vocês resolvam, tá? Foi uma prova legal. Aconselho que vocês resolvam, mas eu preferi pegar lá na frente a parte específica de português, tá? Eu peguei a partir da questão 40, vamos para lá, a partir da questão 41. Da questão 41 à questão 65. Então, se tiver alguém aí que está aqui tomando o nosso café com gramática, mas ainda não tomou café, que está com fome, daqui a pouquinho levanta, pega uma comidinha, porque vai ser intenso, beleza? Ó, Nathalie, acho que é Nathalie a pronúncia, né? Falou, foi top, professora, a revisão de língua portuguesa. Na segunda parte, que o Cleiton te atrapalhou um pouco. Não vou tô lendo isso ao vivo, não, apaga. Ai, ai. Eu pensei que ela estava falando da revisão aqui que a gente fez no domingo. A revisão lá no Centro de Convenções também foi maravilhosa. Nós tivemos a revisão do Centro de Convenções, imersão de língua portuguesa, muito bacana, e depois a gente teve também o dia imperdível, que foi maravilhoso. A Nathalie me faz ler isso ao vivo, tá vendo? Vai vendo. Então, vamos para cá, começar a nossa prova. Meu mouse está teimoso, vai para lá, mouse, para onde eu quero. Pronto, foi para onde eu quero. Então, vamos começar aí resolvendo da questão 41 à questão 65. Nathalie, a gente resolveu a prova de português, a revisão de domingo,
Foram quase 5 horas de revisão. Foi muito legal, viu? Aí, quem tiver interesse, está lá no meu site, alinerize.com.br. Eu não sei se a Letícia está aqui nos acompanhando, mas se tiver, eu vou pedir para ela compartilhar o link com vocês, tá bom? Então, vamos. Já começa o dia com emoção, não é? Então, vamos para a nossa brincadeirinha. Então, assinale a opção incorreta. Já vou aumentar aqui, tá? Para a gente ver melhor. Então, ó. Assinale a opção incorreta sobre a significação e a estrutura da seguinte frase do escritor latino Tito Livio. Não sentimos as calamidades públicas, senão quando elas atingem nossos negócios pessoais. Aí ele quer que a gente marque a incorreta. Aí ele disse: o termo senão inicia uma frase com valor de exceção. Concordam que o que ele está dizendo é: não sentimos as calamidades a não ser, exceto tendo a exceção de quando elas atingem os nossos negócios pessoais. Então, penso que sem nenhuma dificuldade a gente identifica o senão realmente com uma ideia de exceção, perfeito? Então, esta daqui está ok e ele quer a incorreta. Eu acho que nós não teríamos dúvida, né? Nessa letra A. Letra B. O termo públicas no contexto mostra o mesmo significado que na expressão serviços públicos. Gente, quando ele fala as calamidades públicas, concordam que são as calamidades que acontecem com o público em geral, concordam que é isso? Acham que é igual ao contexto de, cadê? Serviços públicos? Não é, porque o serviço público é aquele serviço que é oferecido pelo Estado. A calamidade pública não é uma calamidade que é oferecida pelo Estado. Então, concordam que dá para perceber que é diferente? Professor, então essa já é a resposta? Não sei. Vamos caminhar para as outras para poder avaliar. Letra C. Os termos elas e pessoais são redundantes, pois seus significados já estão expressos por outros elementos linguísticos. Vamos analisar. Não sentimos as calamidades públicas, senão quando, pessoal, quando ele diz, eu achei essa questão muito interessante. Ele falou que são redundantes, pois o significado já está expresso por outros elementos linguísticos. Vocês concordam que ele está dizendo? Não sentimos as calamidades públicas, senão quando o elas recupera as calamidades. A minha pergunta é: poderia tirar o elas e ler apenas: não sentimos as calamidades públicas, senão quando atingem nossos negócios pessoais. Vocês concordam que o sujeito, ao invés de ser representado pelo elas, que é um recurso anafórico, ele poderia estar aqui como um sujeito elíptico? O que nos atinge continuaria sendo as calamidades. Então, ele quis colocar o sujeito de atingem representado pelo elas, ok? Recuperando a palavra calamidades. Mas a gente tem uma característica textual que é clareza e concisão, que envolve falar o máximo possível com o mínimo de palavras. Deixar isso aqui omisso e deixar o sujeito elíptico, daria a mesma ideia? Daria. Então, acaba que o referente do sujeito do verbo atinge está expresso por outro elemento? Está. A própria conjugação do verbo já me indica que calamidade seria o referente do sujeito. Achei legal essa questão. E ele colocou pessoais. Vamos ler de novo, olha só. Não sentimos, nós sentimos as calamidades públicas, senão quando elas atingem os nossos negócios. Se ele fala que nós sentimos quando atinge os nossos negócios, se são os nossos negócios, só podem ser negócios do quê? Fala para mim, pessoais. Então, tanto o elas quanto o pessoais, eu tenho elementos no texto que já apresentam. Se não tivesse aparecido nem o elas e nem o pessoais, vamos ler de novo? Não sentimos as calamidades públicas, senão quando atingem nossos negócios. Acabou.
acabou. Concordam que a ideia seria exatamente a mesma? Vou repetir que o conceito com o qual estamos trabalhando aqui é o conceito de concisão, que é falar o máximo possível com o mínimo de palavras. Tudo bem? Então, questão muito bonitinha, achei legal. D. A frase poderia estar igualmente expressa em só quando as calamidades públicas atingem nossos negócios pessoais é que as sentimos. Gente, se ele está dizendo, deixa eu voltar para cá. Se ele está dizendo que eu não sinto a calamidade pública a não ser quando ela atinge o meu negócio, quer dizer que então eu só sinto essa calamidade quando ela atinge meu negócio, sim ou não? Então vamos ler de novo, olha o que ele sugeriu. Só quando elas atingem os nossos negócios pessoais é que eu sinto essas calamidades. Perfeito. Então, essa daqui está reescrevendo de maneira bem interessante. Mesma ideia. E letra E, se retirarmos da frase os termos não e senão, a frase original mantém o mesmo sentido básico. É claro que o não e o senão trarão um outro tom mais enfático, reforçando alguma ideia, mas ele não está perguntando se é literalmente com a mesma ênfase, ele está querendo se é a mesma base, se é o mesmo sentido básico. Então, vamos voltar, eu vou apagar esse rabisco todo que fizemos e vamos ler, tirando o não e tirando o senão. Sentimos as calamidades públicas quando elas atingem nossos negócios pessoais. A ideia é ou não é? O eixo da ideia é ou não é o mesmo? Ele estava falando que não sentimos as calamidades a não ser quando ela me afeta. Ou seja, eu sinto a calamidade quando ela me afeta. A ideia principal se mantém? Se mantém. Então, aqui, a resposta, ele pediu a incorreta, é a letra B, porque quando ele fala calamidade pública, é aquela calamidade que atinge toda a população. É diferente de serviço público, que é um serviço que é oferecido pelo Estado. Então, a errada é a letra B, de bora gabaritar. Questão 42. Assinale a opção em que se encontra uma oração subordinada adverbial concessiva. Pessoal, essa não é difícil, hein? Essa é tranquilinha, tranquilinha. Conseguem falar para mim? Estou só colocando minha aqui. Conseguem falar para mim, de batendo o olho nas alternativas, o que vocês já enxergam como concessivo? Me conta. Estou só molhando o bico. Quais são os conectivos concessivos? Vamos só revisar aqui de maneira bem rápida. O conquanto é o quê? Consegue me dizer? O conquanto é embora. Conquanto embora, conquanto embora. Ele poderia ter colocado um conectivo mais difícil, concordam? Então, conquanto, embora, ainda que, mesmo que, o posto que, poderia ser um não obstante, poderia ser um malgrado, poderia ser o em que pese, poderia ser... olha só, o que eu quero destacar? O posto que é concessivo, tá? É concessivo. A humanidade tem mania de colocar como se fosse o porquê, e não é. E eu sei que você não tem dúvida, mas só para deixar fresquinho, o porquanto e o conquanto. O porquanto é o porquê. Porque, pois, uma vez que, é o visto que, dado que, na medida em que... Gente, isso aqui cai até mais para a banca Sebrasp, né? Na medida em que essa primeira listinha que eu coloquei é de concessivo. Esta listinha que eu coloquei nos dá uma ideia de causa ou explicação, e praticamente tudo que a gente acha que é explicação, na verdade, é causa, beleza? O porquanto, perfeito, causa. O conquanto, quem vem me acompanhando já está mais do que treinado, eu peço para que vocês guardem como combora, conquanto, combora, para não esquecer que o conquanto é o embora.
E a grafia correta da palavra é na medida em que. Então, tem de ter o na e tem de ter o em, tudo bem? Então, na medida em que. E nós já sabemos que o na medida em que, inclusive, é diferente de a medida que. O à medida que, se o examinador falar marca alternativa em que o sinal indicativo de crase é obrigatório, o à medida que é crase fossilizada e dá uma ideia de proporção. Cuidado com grafia, às vezes a FGV croba, vai vendo, cobra grafia, e aí tem que ser na medida em que ou à medida que não tem o conectivo lá na frente. Tudo bem? Então, uma breve revisão, acaba que essa substituição de conectivos aqui, isso aqui cai mais para a banca Sebrasp, né? Que já vai ser o nosso próximo foco. Na minha opinião, isso aqui foi falar, erra não. Se você, professor de português, fazendo uma prova específica, não souber que o embora inicia um conectivo concessivo e ele não colocou nenhum para poder enganar, fala, pode existir de ser professor de português, pelo amor de Deus. Então, só pode ser o embora. Embora seja difícil encontrar um original, é fácil reconhecê-lo. Aí, na letra B, só para a gente identificar, basta uma oportunidade para que o maldizente se torne maléfico. Esse para que é dando uma ideia de finalidade. Letra C. Se meus inimigos pararem de dizer mentiras a meu respeito, eu pararei de dizer verdades a respeito deles. Esse C é caso meus inimigos parem. Então, essa é condicional. Letra D. Tenho opiniões próprias, opiniões fortes, mas nem sempre concordo com elas. Olha o mas, que é adversativo. O adversativo, pessoal, é um conectivo coordenado, tudo bem? As conjunções coordenadas é o que a gente guarda como ACE, A3CE. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. A concessiva, é claro, já é uma subordinada. Ele já até escreveu no comando, né? Então, vou nem escrever aqui de novo, não. Ele já até colocou no comando que ela é uma subordinada adverbial. O ACE, que eu acabei de colocar aqui, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, são estruturas coordenadas, beleza? Então, aqui o mas é coordenada com uma ideia opositiva, porém coordenada. E letra E, só estou onde estou porque acredito em todas as possibilidades. Só estou onde estou por acreditar. Guarda no seu coraçãozinho. Se eu consigo colocar o por acreditar, eu coloco por mais infinitivo. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, me dá uma ideia de causa, beleza? O porquê é por acreditar. Tanto que ela é causal, a gente não tem dúvida que não tem a vírgula antes do porquê. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o porquê realmente fosse explicativo, a vírgula seria obrigatória. Tudo bem? Então, se o porquê fosse explicativo, a vírgula seria obrigatória. Se aqui não tem nenhuma vírgula, a gente fala, opa, realmente ela já é causal. Perfeito? Muito bem, muito bem. Questão, então, 43. Eu achei essa 43 legal. Me fala o que vocês marcariam, por favor. As lisonjas vãs têm porta aberta nos ouvidos. Com essa frase, o escritor Martim de Roa quer mostrar o quê? Todos os elogios que nos dirigem, eu gostaria que vocês me falassem o que vocês marcariam dessa questão, tá bom? Eu vou lendo aí, você já vai pensando e avaliando qual que você marcaria. As lisonjas vãs têm porta aberta nos ouvidos. Com essa frase, o escritor quer mostrar o quê? Todos os elogios que nos dirigem devem ser levados em conta. Nossos ouvidos se habituam a ouvir lisonjas inúteis. Devemos guardar as lisonjas merecidas. As lisonjas são livres para serem ou não consideradas. As falsas lisonjas não devem ser consideradas por quem as escuta. Marcariam qual? Fala para mim. Sei lá, professora, que coisa é essa? Olha o que ele está dizendo. Que as lisonjas, não sinta lisonjeado, os elogios, tá vendo? Mas são os elogios inúteis, tá vendo? São as lisonjas vãs. Tem o que? Fala para mim. Tá dizendo que tem porta aberta nos ouvidos.
Então, é por onde vai entrar e por onde vai sair, tá vendo? Então, tem porta aberta nos ouvidos. Aí ele coloca: todos os elogios que nos dirigem devem ser levados em conta. Aqui ele não está falando de todos os elogios. Neste caso, ele mencionou apenas o que ele está falando, que é a lisonja vã. Então, não são todos os elogios. Eliminariam por esse motivo? Vai dizendo sim ou não. Nossos ouvidos se habituam a ouvir lisonjas inúteis. Aqui a gente tem, em algum momento, existe algum indício do texto que fala disso se tornar um hábito? Não. Ele está falando que as lisonjas têm portas abertas nos ouvidos. Em nenhum momento a gente tem a questão de ser algo habitual. Não há nenhum indício textual que indique que é habitual. Tudo bem? Então, também penso que essa ideia de falar de que é habitual, inadequada. Devemos guardar as lisonjas merecidas? Pessoal, preste muita atenção, porque ele não falou lisonja merecida, ele falou só daquela que é vã. Se ele falou só daquela que é vã, então eu não consigo falar nada da lisonja que é merecida. Eu só consigo falar aquilo que ele mencionou, tudo bem? A não ser que fique realmente algo muito subentendido que me permita fazer uma inferência. D. As lisonjas são livres para serem ou não consideradas? Pois é, ó, muitos marcaram a D. Eu acho que essa D também é uma boa. Letra E. As falsas lisonjas não devem ser consideradas por quem as escuta. A minha pergunta é a seguinte: eu achei, quando eu fiz também, eu achei a letra D muito apetitosa. Mas vocês acham que é a lisonja que é livre? Ou vocês acham que quem ouve é que é livre para guardá-las ou não? Não é que as lisonjas são livres para serem ou não consideradas. Eu que estou ouvindo é que estou com o ouvido, ó, eu que estou ouvindo é que estou com a porta aberta para recebê-las ou não, concordam? Pensando aí no que ele disse na letra D. Mas não é que a lisonja é livre, essa lisonja é vã. E quem ouve é que está com o ouvido aberto, com a porta aberta. Então, falar que a lisonja é livre, eu acho que vai. Fica incoerente, não é a lisonja que é livre, entenderam? Mas, assim, fazendo a questão com tranquilidade, voltando, analisando, vendo detalhadamente, você consegue ir filtrando. Mas na hora da prova, fazendo um monte de questão ao mesmo tempo, na minha opinião, não é fácil. Achei essa questão boa. Aí, ó, as falsas lisonjas não devem ser consideradas por quem as escuta. Então, quando ele fala que tem porta aberta, ele está dizendo que ela pode entrar e pode sair, sim ou não? Então, tem porta aberta, ela vai entrar e vai sair. Do mesmo jeito que entra, ela sai. Porque se ele tivesse falado que tem porta fechada, concordam que então a porta está fechada. Então, essa daqui só entraria. Vocês entenderam? Porque ele já está falando que as lisonjas têm porta fechada nos ouvidos. Então, acaba que nem entraria. Quando ele fala que tem porta aberta, do mesmo jeito que vai entrar, ela vai sair. Não tem nada que a impeça de entrar e não tem nada que a impeça de sair. Tudo bem? Então, as falsas lisonjas são as vãs. Exatamente. A vã é aquilo que não tem valor, aquilo que não é. Por isso que ele colocou as falsas lisonjas. Aquilo que não tem valor nenhum é vão. Não devem ser consideradas por quem escuta. Por isso que ele está falando que tem porta aberta, do jeito que entra, sai. Ou seja, não guarde isso aí, é bobagem, é algo vã. Tudo bem? Então, letra E. Eu, de verdade, eu não achei fácil. Eu achei que foi uma questão bem interessante. Eu acho que, por meio de uma primeira leitura, a letra D é apetitosa, mas não é a lisonja que é vã. É a pessoa é que vai ter essa liberdade. E o que ele está falando, já que a porta é aberta, ele está falando, ó, do jeito que entra, sai. A porta está aberta, vai sair do jeito que entrou. Entenderam? Foi essa a intenção discursiva. Achei boa, boa mesmo. Então, vamos lá para a questão 44. Assinale a frase abaixo que mostra uma oposição de sentido de dois termos. Então, questão aí de antonímia. Sinonímia, palavras sinônimas, iguais, mesmo sentido. Pode ser, quanto a sinonímia, pode ser uma sinonímia de dicionário literal que está no dicionário, ou pode ser uma sinonímia contextual. Naquele contexto, as palavras estão empregadas com o mesmo sentido. Antonímia, palavras contrárias.
hipônimo e hiperônimo, eu sei que vocês se lembram, não é? Então, hipônimo e hiperônimo. Eu falo para vocês, por exemplo, que as frutas, vou pegar aqui, por exemplo, os animais, vou pegar animais. Os animais são maravilhosos. Os gatos nos fazem muito bem. Eu tenho só 2 gatinhos, viu? E cachorro, e eu queria ter mais, é só porque meu marido não gosta. Ou, não gosta não, é porque chega, né? Tá bom, 3 animais já tá bom. Então, eu gosto de animais. Os meus gatos são maravilhosos. Vocês estão vendo que o animal é o geral. Então, animal é geral. Então, bora para lá. Quando eu falo que eu gosto de animais, você não sabe se eu tenho ou não algum, e nem se eu tenho qual é. Concordam que quando eu coloco gato, eu já estou colocando o quê? O específico. Esse específico, recuperando o geral, é um nome menor. O nome menor é o que a gente chama de hipônimo. E nós vamos considerar sempre, pessoal, este elemento que recupera, tudo bem? É o elemento que recupera o anterior. Então, aqui houve um processo de coesão por hipônimo. Eu falo, gente, os gatos são muito maravilhosos. Gatos. Esses animais alegram o ambiente. Quando eu falo que os animais alegram o ambiente, eu estou colocando animais para recuperar gatos. Então, veja que aqui eu coloquei o específico e eu usei o geral para poder recuperar. Esse geral é o que a gente chama de hiperônimo. Tudo bem? Hiperônimo. E nós vamos considerar como elemento coesivo o elemento que recuperou. Então, animais é uma coesão por hiperônimo, gato é uma coesão por hipônimo. Tudo bem? A banca FGV, a gente resolveu aqui há umas duas, acho que há umas 2 semanas, ele pediu para a gente marcar a alternativa em que houve uma retomada por perífrase. Eu não sei se alguém estava nos acompanhando no dia desse café, em que tinha ocorrido uma coesão por perífrase. O que é a perífrase? Eu utilizar algo para adjetivar, recuperando o que foi dito anteriormente. Então, a gente fala, por exemplo, Pelé, o rei do futebol, rei do futebol, sei lá como é que falava. Então, o rei do futebol, quem é o rei do futebol? O Pelé. Então, eu coloco algum adjetivo para poder recuperar. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, eu estou utilizando para recuperar Rio de Janeiro, mas colocando algum atributo, algum adjetivo. Isso é perífrase, tudo bem? FGV cobrou recentemente. Ela não se cansa de inventar. Aí na 44, ele quer saber qual que tem antônimo. Quando ele fala o que é originalidade? Um plágio não detectado. Vocês acham que aí tem antônimo? Ai, professora, eu não sei não, professora. Se tem plágio, não é original. Se é original, não tem plágio. Ou é original ou é plágio. Então, aqui eu tenho palavras contrárias. Agora, letra B. A imitação é a forma mais sincera de elogio. Tem alguma palavra contrária? Imitação é oposto de elogio, elogio é oposto de imitação? Não vejo nenhuma palavra com sentido contrário na letra B, Daniela. Letra C. A lisonja é moeda fácil com que adquirimos homens sem talento. Então, aqui ele está falando que é uma moeda fácil, homem sem talento, também não tem uma palavra contrária. É minha opinião e eu a divido. Não tem nem nada contrário. Então, é minha opinião e eu estou dividindo a minha opinião, não é? Então, todas as verdades são meias verdades. É verdade, verdade. Ele não está falando que a verdade é uma mentira. Aí eu teria antônimo. Então, aqui realmente a gente tem palavras trocadas, antônimas, com significados realmente diferentes, se é original, é porque não teve plágio. Se teve plágio, é porque não é original. Então, a resposta é letra A de amor, beleza? Então, 44, letra A. Vamos, então, agora, próxima questãozinha. Gente, nosso café hoje vai ser longo, viu? Então, próxima questão. Assinale a opção que indica a frase em que o adjetivo grande está empregado em seu sentido original, relacionado a tamanho. Gente, quando ele fala sentido original, é o que em várias questões ela chama de sentido lógico, tudo bem? O sentido lógico é o sentido denotativo. A gente pode colocar esse grande com sentido metafórico, pode ser com uma questão de juízo de valor.
Ele quer saber qual alternativa, o grande realmente é grande. Então, vamos lá. Com sutileza, podemos dizer duras e grandes verdades. Gente, tem como uma verdade ser literalmente dura? Tem como uma verdade ser literalmente grande? Não tem. Então, aqui está como metafórico, tudo bem? Ele quer o denotativo, ele não quer o metafórico, que seria o conotativo. B. No futuro, todo mundo será grande e famoso por somente 15 minutos. Gente, todo mundo vai ser literalmente grande. Você cresce, vai ficar grande por 15 minutos, depois volta, é isso? Não é o literal, tudo bem? Aqui também é o metafórico, é com outro sentido, é que terá valor, beleza? Letra C. Os cemitérios estão cheios de gente grande e insubstituível. Então, gente, o cemitério está cheio de gente grande. Não é gente grande no sentido de ser grande, é grande no sentido de importante, não é isso? D. O grande horizonte está nos olhos e não na realidade. Pessoal, um horizonte, eu olho para o horizonte, tem fim o horizonte? Não tem. Então, ele é literalmente grande? Sim. Então, a letra D é uma boa. Letra E. Todo imbecil confunde grande valor e grande preço. Gente, não tem como eu falar que um preço é grande literalmente, que o valor é grande literalmente. Pode ser um alto valor, pode ser um alto preço, mas não no sentido de ser grande literalmente. O que realmente todo mundo olha e fala, é verdade, não tem fim, é o quê? Fala para mim, o horizonte, beleza? Então, a 45, letra D. 46. Deixa eu só molhar o bico de novo. Olha que legal, pessoal. Oração reduzida e oração desenvolvida. Beleza? Peraí, rapidinho. Horizonte grande teria o mesmo significado. E a gente tem de, inclusive, tomar cuidado com o que a banca pede, porque Celso Cunha fala de maneira muito expressa essa questão da posição dos adjetivos. Então, mesmo que o adjetivo seja uma característica, quando eu coloco do lado de cá, eu estou querendo dar mais ênfase à ideia de ser grande. Quando eu falo horizonte, grande, realmente é mais literal ainda. Quando eu falo grande horizonte, ele é grande, porque realmente todo mundo olha e vê que ele é grande. E aí seria um adjetivo que indica, inclusive, uma característica, não seria uma opinião. Os outros, vamos até aproveitar e completar, as outras alternativas seria muito mais uma questão de juízo de valor as outras alternativas que cobraram grande. Se é mais uma questão de juízo de valor, então seriam adjetivos que indicam qualidade. Aqui é o único que realmente indica uma característica que é algo objetivo. O adjetivo que indica característica, de acordo com o Celso Cunha, o ideal é que ele venha depois do substantivo. Ele também pode vir antes, só que vindo antes, a gente percebe que ele quer dar realce a este adjetivo. Então, neste caso, como é característica, eu poderia mudar e não alteraria o sentido. Tudo bem? Então, vamos lá. Assinale a opção que indica a frase em que a modificação de uma oração reduzida para uma desenvolvida tenha sido feita de forma inadequada. Pessoal, ele quer transformar a oração em oração. O que eu sempre digo é, aqui a gente vai seguir um passo a passo, tá? O nosso primeiro passo, quando ele colocar esse tipo de questão, deixa eu ver se eu consigo ir colocando aqui em cima. Ó, o nosso primeiro passo. Você vai elimine a nominalização. Porque é muito comum ele transformar o verbo em nome. O que ele quer é uma oração virando oração. Então, o verbo vira verbo, mas vira um verbo conjugado. Tudo bem? Eu tenho de conjugar o verbo. Então, o que normalmente ele faz é substantivar aquela palavra. Então, a gente vai primeiro eliminar a nominalização. Vamos ver se ele já nomina. Deixa eu colocar os outros e a gente já coloca tudo na prática, tá bom? O nosso segundo passo é encontrar conectivo. Então, vou até colocar assim, ó, elimine a alternativa sem conectivo. Pessoal, quando eu falo conectivo, são conjunções ou
pronomes relativos. Em regra, o que a gente vai procurar quando ele pede para desenvolver é o quê? Tudo bem? Vou colocar o terceiro passo aqui. Peraí que eu volto para que vocês anotem quem estiver anotando, tá? Deixa eu só continuar. O terceiro é, veja, a correlação verbal. Eu vou colocar de maneira mais clara para vocês. Analise o tempo do verbo. O tempo verbal. Esse verbo que nós vamos conjugar, o tempo dele vai ter de estar de acordo com o da principal. E o quarto é cuidado com a concordância verbal. Esse verbo vai ter de ficar no singular ou no plural. E aí eu dou especial atenção quando ele desenvolve e coloca a palavra se. Esse se que normalmente aparece pode ser partícula ou índice de indeterminação do sujeito. Se for partícula, tem concordância, e se for índice, é sempre no singular. Tudo bem? Então, ó, não sei se vocês querem aí anotar o resuminho que eu fiz. Esse resuminho ajuda muito, você já vem eliminando alternativas, tá bom? Então, olha só. O pai ganhava apenas o necessário para endividar-se. Ele quer o endividar-se. Então, vamos avaliar, o verbo vira verbo. Então, para que se endividasse, verbo virou verbo e teve o quê? Então, é uma boa. Primeiro e segundo passo, ok. Você deve ganhar dinheiro antes de gastá-lo, gastar o dinheiro. Antes de que, teve o conectivo gaste, verbo virou verbo. Perfeito. Letra C. Há pessoas que, para subirem, esse é o infinitivo pessoal com o qual ele quer trabalhar. Aí ele colocou para que, olha o conectivo e o verbo conjugado. Beleza? Não pense que você tem que vencer. Você não consegue. Cadê? O importante. Ah, ele quer lá na frente. Ele não quer nem o que vencer, não. Eu pensei que ele ia trabalhar com isso aqui. Ele quer lá na frente. O importante é você conseguir o que deseja. O importante é que você consiga. Tá vendo? Que consiga. Tirou o conseguir. Deixa eu marcar aqui só o conseguir mesmo, né? Que é o que ele quer. Então, que consiga. A experiência é uma chama que só ilumina queimando. Então, ele colocou queimando, ele colocou enquanto queima. No momento em que queima, interessante, viu? Porque a banca normalmente não coloca reduzida de gerúndio, coloca só reduzida de infinitivo. Então tá, professora, ó, deu certo. O primeiro passo deu certo para todos, o segundo também, tudo virou verbo e tudo teve conectivo. Perfeito. Então, agora nós vamos para o nosso terceiro passo, que é analisar o tempo verbal. Perfeito? Como assim, professor, analisar o tempo verbal? Se esse verbo está no pretérito imperfeito, então esse verbo endividar-se também está no pretérito imperfeito, está ok. Qual é o pensamento aqui, pessoal? Se o verbo da principal está no presente, é o conjugar isso aqui tem de ficar no presente. Se está no pretérito perfeito, pretérito perfeito. Se está no futuro, futuro. Perfeito? Então, é essa a ideia. Eu preciso combinar os verbos. Toda vida que tiver SSE é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, na letra A, quando ele coloca ganhava, é pretérito imperfeito e endividar-se, isso, é isso mesmo. Ganhava é pretérito imperfeito e endividar-se também pretérito imperfeito. Tudo bem? Então, letra B. Você deve ganhar dinheiro antes de gastá-lo. Deve. Vocês acham que é presente, passado ou futuro? É deve ganhar dinheiro, é ganhe dinheiro. Concordam que é presente? Então, ele colocou gaste, que também é presente. Então, pelo terceiro aspecto, tá ok. Analisando a correlação verbal. Letra C. Há pessoas que, para subirem, descem tanto que a vitória se transforma em derrota. Olha, todos os outros verbos estão no presente. Se todos os outros verbos estão no presente, então esse não pode estar no pretérito imperfeito. Então, a inadequada é letra C. É para que subam, tudo bem? Então, para que subam e não subissem. Então, tinha de estar tudo no presente. Não pense, olha só, presente, que você tem de vencer. O importante é, se está no presente, então aqui continua no presente. E letra E, a experiência é uma chama que só ilumina queimando. Ilumina enquanto queima.
Tá vendo no momento em que queima, também presente, e o enquanto, dando essa ideia de temporal, ok, porque essa daqui vai ser uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Aí ele colocou o conectivo adequado. Tudo bem? Então, 46 letras C, questão boa, boa também. Eu olhei várias provas ontem para pegar várias, eu acho que eu abri pelo menos umas 15 provas aqui. Aí eu peguei uma recente que tinha umas 10 questões e que estavam com nível previsível. Aí eu fui abrindo, eu falei, essa aqui há uma quantidade maior de questões, a gente vai demorar um tempinho mais, mas é uma prova que eu achei que as questões estão com um nível melhor. Então, pode ser que o MPU venha com essa pegada ou não, ou pode ser que venha como a banca tem feito nas últimas provas. Por exemplo, a parte de conhecimentos básicos foi bem linear. Essa específica aqui, claro, foi para professor de português, o nível foi legal. Eu gostei dessa prova. 47. Segundo o gramático Celso Cunha, os adjetivos, olha só, passando por tudo, tá vendo? Aqui a gente tem. Segundo o gramático Celso Cunha, os adjetivos em língua portuguesa podem acrescentar valores semânticos. De novo, adjetivo, né? A banca é apaixonado. Pode indicar estado, qualidade, característica e relação. Assinale a opção que indica a frase em que os dois adjetivos nela destacados são adjetivos de relação. Pessoal, o que eu aconselho neste aspecto? Olha só. O adjetivo, veja primeiro se ele é objetivo ou subjetivo. A gente tem resolvido bem, pensando em ser objetivo ou subjetivo. É uma opinião ou é um fato? Trabalho com objetivo e subjetivo, perfeito. Agora, quando você vê que é algo objetivo, pode ser só uma característica ou pode ser uma relação. O adjetivo de relação, eu sei que você se lembra, o nome é de relação porque é um adjetivo que tem relação com o substantivo que o originou. Quando eu falo, por exemplo, folha pautada, vem de pauta. Então, tem origem de um substantivo, é originado de um substantivo. O adjetivo de relação, ele não pode ser intensificado, que é o superlativo, ele não pode ser intensificado, e ele também aparece antes do substantivo. Eu não falo que é uma pautada folha, é uma folha pautada. Não tem como eu falar que é uma folha muito pautada ou pouco pautada, tudo bem? Discurso papal, ou o discurso é papal ou não é. Vinho português, ou é português ou não é. Eu falo, por exemplo, atendimento médico. O atendimento não tem como ser muito médico ou pouco médico e nem um médico atendimento. Então, o adjetivo de relação, ele tem esse nome porque ele tem relação com algum substantivo que o originou, ele não aparece anteposto e não pode ser intensificado. Perfeito? Então, vamos voltar para cá. Aí, o que indica qualidade é sempre aquele em que a gente vai ter algo subjetivo. Sabe o grande que a gente resolveu na questão anterior? É sempre subjetivo. Então, vamos lá. Ele quer relação. Não há nada mais inútil do que fazer de forma eficiente o que não deveria ser feito. Preste atenção ao que eu vou falar. Preste atenção. Ele não está marcando 2? Se você identificar que 1 já não é o que ele quer, não fique filosofando. Vida que segue. Na hora da prova, a gente não vai ter tempo de ficar detalhando tudo. Tudo bem? Quando eu falo que nada é inútil, inútil é uma informação objetiva ou subjetiva? Lembrando que se for de relação, é um atributo objetivo, tudo bem? Quando eu falo não há nada mais inútil, é a minha opinião. Se é a minha opinião, então eu já sei que é de qualidade, não é de relação, nem olho para o resto. A principal função do educador é eficiente. Gente, principal função, ele já está anteposto. Se ele está anteposto, então ele não pode ser de relação. Então, nem vou olhar o outro. Letra C. Pode-se resistir a invasões militares. Opa, militares vem de militar. Eu não vou falar que é uma invasão muito militar ou pouco militar, ou uma militar invasão. Ou é ou não é. É uma informação objetiva e realmente vem de um substantivo e eu não consigo mexer na posição dele e nem intensificá-lo. Mas são as invasões ideológicas, vem de ideologia, vem de um substantivo. Eu não vou falar que é uma invasão muito ideológica ou pouco ideológica, ou uma ideológica invasão. A letra C é muito boa, é muito apetitosa. A letra D. Ninguém é tão ignorante. Tá vendo tão ignorante como está intensificado?
Se está intensificado, tem o superlativo, então não pode ser de relação. Quem é autodidata é ignorante. Uma outra característica também, pessoal, do adjetivo de relação é que, em regra, ele não assume a função de predicativo. Tá vendo que autodidata é predicativo e ignorante também está como predicativo. E quando eu falo ignorante também, isso aqui vai ser uma opinião, tudo bem? Então, a nossa resposta é letra C de contra-cheque. Muito bem, muito bem. Então, 47, letra C. Não fique analisando tudo, já vá tentando eliminar, perfeito? Questão 48. Assinale a opção que indica a frase em que a preposição a, sozinha ou combinada, tem valor semântico diferente das demais. Se ela fala, a banca fala que a preposição tem valor semântico, então ela está trabalhando com a preposição. Eu gostaria que vocês me respondessem. Com a preposição nocional ou relacional? Ela está trabalhando com a nocional. A nocional é a que vai iniciar adjunto adnominal ou adjunto adverbial. A banca também menciona, e eu sei que isso já está na ponta da língua, ela fala de preposição relacional ou gramatical. Essa relacional ou gramatical é a que vai iniciar complemento nominal ou objeto indireto. Tudo bem? Complemento nominal ou objeto indireto. Então, vamos para lá. Deixa eu só molhar o bico de novo. Para este comando, ele não está nem perguntando se ela é nocional ou relacional. Ele já está me dizendo que ela é nocional. Ele só está querendo saber qual é o sentido desta nocional, perfeito? E ele quer saber qual que é diferente das demais. Também os deputados foram tratar-se ao hospital dos militares. Gente, eu achei isso muito ruim, é um trem muito arcaico. Mas se ela coloca, a gente tenta entender, né? Também os deputados foram tratar-se ao hospital. Concordam que foram tratar-se no hospital dos militares? É onde eles foram se tratar. Então, está dando uma ideia de quê? Fala para mim. De lugar, onde elas foram se tratar. Letra B. Os feridos foram encaminhados ao atendimento no hospital. Olha, eles foram encaminhados, quem é encaminhado ao atendimento no hospital. O no hospital já está dando uma ideia de lugar. Eles foram encaminhados para serem atendidos, concordam? Ao atendimento é para serem atendidos. O atendimento aqui não dá uma ideia de lugar. Então, vamos continuar para ver se teria dúvida. Vocês entenderam o que o abençoado quer? Vai dizendo sim ou não para eu acreditar. Minha prima surgiu no fundo do corredor e veio sentar-se comigo à mesa. O à mesa é onde ela veio. Tá vendo? Ela veio estar comigo. Eu estava à mesa, ela veio ficar comigo. Então, também dando uma ideia de quê? Fala para mim. De lugar. A moça estava onde? À janela. Ela estava na janela quando o ladrão lhe roubou o celular das mãos. Então, a janela também é lugar. Todos os jovens voltaram à casa tarde da noite. Voltaram para casa. Para onde? Para casa. Também dá uma ideia de lugar. Aqui dá uma ideia de os feriados foram encaminhados ao atendimento. É para o atendimento, para que fossem atendidos. Isso aqui já é uma ideia de finalidade. Então, a nossa resposta, que é diferente, é letra B. Perfeito? Então, muito bem, muito bem. Gente, mas é esquisitíssimo, eu acho, falar que foram tratar-se ao hospital. Isso aqui é FGV inventando. Professora, a gente fazendo todo mundo junto, eu entendo, professora, mas até entender o que esse abençoado quer é uma novela. É muito comum a banca perguntar qual é a carga semântica da preposição, tá bom? Isso aqui, pessoal, guardem no coração, viu? Falou de preposição nocional, é adjunto, adnominal, adjunto, adverbial, e até para completar, a banca fala que não é exigência do termo anterior. Iniciam adjuntos adnominais, que são termos acessórios. A relacional, que é o objeto indireto ou complemento nominal, a banca sempre fala que é exigência
do termo anterior. Estão treinados para isso, né? Estamos treinados, muito bem. Ó, se quiser bater um retrato aí do resuminho que eu fiz, veja. Então, nocional não é exigência, a relacional é exigência do termo anterior. Perfeito? Vou passar, então, para a nossa próxima questão. 49. Assinale a opção que indica a única palavra em que a letra A desempenha o papel de desinência em modo temporal. Em qual alternativa a desinência do verbo está indicando qual é o modo e qual é o tempo? Quando ele coloca altar, isso já é um substantivo. Então, substantivo não tem como. Ajuda. Seria, por exemplo, ele ajuda. Concordam? Mas o ajuda só me indica uma desinência pessoal. Ele trabalha. As desinências podem ser número, ó, pode ser indicando número e indicando a pessoa. Indica o número, indica a pessoa, ou a desinência do verbo indica o modo e indica o tempo. Quando eu falo, por exemplo, estuda, ó, estuda. Eu sei que é ele, tá vendo? É ele, eu sei qual é a pessoa e eu sei que está no singular. Então, esse estuda, ele é número pessoal. Agora, se eu falo estudar, vá. Vocês concordam que é exatamente essa parte aqui que está me indicando qual é o modo e qual é o tempo? Acompanhar o pensamento? Então, isso daí é que é o modo e o tempo. Agora, quando eu coloco, por exemplo, o verbo correr, eu digo que eu corria. O corria é igual ao estudava. São dois verbos no pretérito imperfeito. São dois verbos no pretérito imperfeito. Só que quando eu penso no verbo correr, que é terminação, é o e, que é um verbo da segunda conjugação, estudar é o a, verbo da primeira conjugação. Correr é o e, é verbo da segunda conjugação. E quando isso acontece, a desinência é a desinência a, tudo bem? Professora, se a desinência a e esse i é só para dar sonoridade. Então, aí é só uma vogal, uma letra que aparece para dar uma sonoridade. Então, quando ele coloca ajuda e trabalha, nós temos apenas o número e a pessoa. Eu não sei quando aconteceu, eu não sei se é presente, passado ou futuro, não tem nenhuma desinência. É a falta da desinência que me indica alguma coisa. Então, não tem a desinência que indica o modo e o tempo. O cessar está no infinitivo, nem conjugado está. Então, a única é a letra B, que é exatamente a forma do pretérito imperfeito da segunda conjugação. Tudo bem? Fazia, pretérito imperfeito do modo indicativo. Muito bem, muito bem. Então, nossa resposta, letra A. Não é comum a FGV cobrar assim, não, tá? Não é comum, isso aqui foi porque foi para professor de português. Mas não é comum a banca destrinchar tanto esse processo, não. Tá bom? Mas eu acho que não foi uma questão que deu trabalho, não. Acho que daria para fazer, né? Professora, todo mundo junto e separado dá sim, professora. O problema é só quando eu estou sozinho. Questão 50. Assinar é a opção que mostra dois vocábulos com possibilidade de dupla pronúncia. Os vocábulos estão propositalmente sem acento gráfico. Olha só a chatice da banca. Gente, crisântemo e hieróglifo. Acham que tem dupla pronúncia? Projétil e antifrase. Antifrase, como é? Gilbratar, réptil. Recorde ou recorde. Leucócito ou leucocito. Zangão, só pode ser isso, né? Arquétipo, arquetipo. E agora, meu povo? Gente, não vou mentir que essa daqui eu pesquisei para dar resposta para vocês. Isso aqui é uma palhaçada da banca. A resposta é a letra A. Diz que pode ser crisântemo, com agudo aqui, crisântemo, ou crisantemo. Olha que coisa doida. Hieróglifo, pode ser hieróglifo ou hieroglifo. Então, essa aqui realmente é aquela que você coloca. Então, segura na mão de Deus e vai. Essa aqui é palhaçada. Isso aqui realmente eu tive de pesquisar para ver se tinha alguma palavrinha pelo meio do caminho que eu não me lembrava. As duas eu até identificava, agora as outras você fala, caramba, o que que tem aí que é ou que não é? Então, questão chatinha, mas também não é padrão. Isso aqui, de novo, é porque é prova de professor de português, beleza?
Gente, o tempo todo a gente comenta isso, todos os professores de língua portuguesa. FGV é uma banca que tira todo professor da zona de conforto. Não tem um professor de língua portuguesa que encare uma prova inteira de português da FGV sem antes ter analisado, sem antes ter pensado, sem antes ter pesquisado. Porque é muito, totalmente diferente, por exemplo, da banca Sebrasp. A gente tem previsão, se bate o olho e sabe o que ela quer. FGV inventa o tempo todo. Então, é uma banca que dá trabalho para todo mundo. É muito comum. Por exemplo, eu estou resolvendo aqui alguma questão, eu falo, caraca, que questão estranha. Do ponto de vista técnico, como eu já falei para vocês que eu não trabalho, eu só dou aula, né? Eu estou há 22 anos, 17 em preparatório para concurso, então acaba que a gente já tem toda a parte teórica bem formalizada. Então, do ponto de vista teórico, a gente fala, caramba, essa questão tá estranha. Aí eu mando mensagem para um professor, mando para o outro professor manda para mim. A gente fica trocando informações o tempo todo, porque realmente é uma banca que dá trabalho, inclusive para os professores. Então, sinta-se representado, tá? Porque não é só você que sofre, não. É só todo mundo. Então, bora. Eu achei essa prova boa. Eu achei essa prova boa. 51, podemos? Assinale a opção que indica o par de palavras em que o A final é identificado como desinência de gênero. Preciso falar para vocês. Quando eu falo aluno, ele está perguntando o A, tá bom? Eu estou dizendo aluno. Aluno, esse O é desinência de gênero? Não é. É a vogal temática, é a vogal que compõe a própria palavra. Isso aqui lá no latim já era uma forma neutra. Então, quando a gente estuda por meio da gramática latina, eu tenho aqui mais de uma gramática latina, inclusive a de Napoleão Mendes de Almeida. Quando a gente coloca aluno, essa é uma forma neutra vindo do latim. Então, lá no latim, quando falavam, por exemplo, aluno, professor, isso não era só o masculino, isso era se referindo a todos, era o geral. Tanto que nós vamos chamar de desinência de gênero quando eu coloco aluna. Então, aluna, esse A é uma desinência de gênero, tudo bem? Então, essa é uma forma neutra, eu não estou falando de língua portuguesa, como a gente recebe hoje, estou voltando para a base, que é o latim, o A é feminino. Por isso, pessoal, que não tem necessidade nenhuma de eu falar, por exemplo, boa noite a todos e a todas. Porque o todos, isso no latim já era o neutro. Então, isso é redundante, não tem a mínima necessidade de colocar boa noite a todos e a todas. E a terceira opção, eu nem comento, porque nem gramatical é, não é? Pelo amor de Deus. Então, ele quer saber aqui em qual alternativa a gente tem a palavra sendo o azinho no final, sendo desinência de gênero, beleza? Aí a gente tem alma. Gente, isso aqui é para indicar que a palavra é feminina ou já é da grafia da palavra? Já é da grafia da palavra, pelo amor de Deus. O aluna é que é uma desinência de gênero, tudo bem? Gata e gato. Opa, agora sim é uma desinência de gênero. Bonito e bonita também é uma desinência de gênero. Então, é letra B de bora gabaritar. Essa foi fácil, né? Tem a máquina e o máquino, né? Deve ser. Tem a casa e o caso. Deve ser. Ela e ele. Tudo bem, é. Mas cadela, tem o cadelo? Não, tem o cachorro, pelo amor de Deus. Estranha, estranho. Opa, desinência de gênero. Agora, coxa e coxo, pelo amor de Deus, não é? Pelo amor de Deus. Então, letra B, de bora gabaritar. Perfeito? Ovando, é pouco provável que, mesmo sendo professor de português, que você gabarite prova de português. Quando ele coloca essas provas menores, por exemplo, Gente, eu tenho plena liberdade de escolher o que eu vou fazer com vocês no Café com Gramática. Ontem, por exemplo, eu peguei uma prova recente em que havia 7 questões. Eu poderia ter resolvido essa prova com 7 questões. Aquela dali, tranquilinha, gabaritaria com facilidade. Eu poderia ter pegado uma prova com 10 questões. E havia várias com 10 questões. Eu gabaritaria com tranquilidade, porque é o previsível que a banca tem feito. Essa daqui já exigiu mais atenção. Tanto que quando eu peguei, eu falei, caramba, essa prova a gente vai demorar mais no café, eu sei que vai dar mais trabalho, mas a prova do MPU tá bem aí.
Então, eu vou pegar essa que dá mais trabalho. Essa daqui eu não gabaritaria, Wando. Eu nem lembro qual que eu erraria, porque eu fui já fazendo, olhando o gabarito. Sabe que horas que eu decidi essa prova ontem? Já quase meia-noite. Porque foi o dia tão intenso, eu não tinha ainda escolhido qual prova resolver. Eu deixo para os 45 do segundo tempo. E aí eu já vim analisando e estudando as questões. Mas essa aqui certamente é uma prova que eu não gabaritaria, Wando. E vários outros professores também não. Então, é complicado só para todo mundo. A gente fica o tempo todo conversando e eu falo isso de maneira muito natural, para mim não é problema nenhum, porque primeiro eu sou humana e segundo não tem como ser humano saber tudo e principalmente conseguir decifrar todos os enigmas da FGV. FGV, mesmo você tendo muito conteúdo, ela coloca questões que você fala, isso é um enigma, o que ela quer? Que palhaçada é essa? Então, mesmo a gente fica tentando decifrar. É arrochado. Então, bora. Então, questão 52. Assinale a opção que indica a frase em que a preposição a... Deixa eu molhar o bico de novo. Assinale a opção que indica a frase em que a preposição a, sozinha ou combinada, é uma exigência da regência de termo anterior. O que eu comentei na questão que a gente acabou de resolver. Preposição o quê? Fala para mim. Gramatical. Então, regência gramatical. O que nós vamos procurar, então, aqui? Fala para mim. Isso mesmo. Objeto, volta à mesa, objeto indireto ou complemento nominal. Tudo bem? Então, objeto indireto ou complemento nominal. Vamos lá. A imaginação... Gente, o que eu aconselho? Leia as alternativas, mesmo que você não já faça uma análise técnica desde o início, leia a alternativa vendo se você encontra alguma circunstância. Tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência, condição, concessão, proporção, finalidade, intensidade. Tudo que você perceber que é uma circunstância já tem natureza adverbial. Então, não poderia ser a preposição gramatical. Já seria uma preposição nocional. Vamos ver se dá para resolver de maneira mais prática? Olha só. Quando ele fala, a imaginação nos conduz a mundos distantes. Concordam que seria um lugar, mesmo que imaginário, o lugar a que seríamos conduzidos. Então, eu acho, vai dizendo se você chegaria a essa conclusão. Eu acho que nós não teríamos dificuldade de reconhecer isso aqui como sendo o quê? Fala para mim, como sendo lugar. Acho que não teríamos dificuldade. Se é lugar, então ela é nocional. É exatamente, extremamente fácil enganar a si mesmo. Pessoal, isso aqui eu tinha até comentado várias vezes, eu falo, ainda não vi a banca cobrar essa pegada. Quando eu penso em pronomes oblíquos, o pronome oblíquo pode ser tônico ou átono. O pronome oblíquo átono é aquele que não tem preposição. O pronome oblíquo tônico é o que tem preposição. Então, eu falo, machucou-se. Se é um pronome oblíquo sem preposição, átono. Machucou-a-se é um pronome oblíquo com preposição, pronome oblíquo tônico. Esta preposição não é do comando do termo anterior, é da própria natureza da palavra. Então, este pronome já é grafado com preposição. Então, é um pronome oblíquo tônico, já é grafado com preposição, não é regência do termo anterior. Se não é regência do termo anterior, então não é a gramatical. Tudo bem? Já é da própria grafia da palavra. Então, aqui esse a si mesmo, tanto que quem engana, engana alguém. Esse verbo é transitivo direto. Esse a si mesmo é o que a gente vai chamar de objeto direto preposicionado. Esta preposição não é uma regência do termo anterior, é do pronome oblíquo tônico. Perfeito? C. A felicidade não consiste em fazer crer aos demais que somos felizes. Então, fazer crer aos demais. Aqui, alguma ideia de tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência? Parece que não. Ele está fazendo crer e vai crer a algo e vai fazer crer a alguém. Esse verbo aqui, ele está empregado, deixa eu marcar o verbo crer, ele está empregado como verbo transitivo direto, é crer isso. O quê? Que somos felizes. Então, é oração subordinada, substantiva, objetiva direta, esse que é conjunção integrante, e vai fazer crer a alguém, é o objeto indireto. Então, a nossa resposta já é letra C, objeto indireto,
comando do termo anterior. Sem imaginação, letra D, sem imaginação não iremos a lugar nenhum. Lugar, já é adjunto adverbial. Então, ela é nocional. Provamos através da lógica, mas descobrimos a partir da intuição. Gente, esse a partir de também é uma palavra que já é grafada desse jeito. É igual a si mesmo, tá? Então, já é uma locução, a palavra já é grafada desse jeito. Então, não é comando o termo anterior. Então, ele está falando que descobrimos a partir da intuição. Então, aqui realmente é objeto indireto, é letra C, e eu também achei essa questão muito boa, porque as outras que ele coloca no formato mais linear, né? Essa aqui eu achei muito boa. Pode caminhar? Bora, bora. Professora, tá rápido, depois assiste de novo aí, vai ficar liberado para vocês, porque senão a gente não termina. Questão 53. Assinale a opção que indica a frase em que aparece a substantivação de um adjetivo. Então, substantivação de um adjetivo. Essa palavra era um adjetivo e agora está empregado como substantivo. Se está empregado como substantivo, provavelmente ele vai estar acompanhado de artigo, beleza? Então, ó, as pessoas também são ricas de suas misérias. Pessoal, rico já é adjetivo, não substantivou. E a miséria, miséria já é substantivo. Então, rica já é adjetivo e miséria já é substantivo. Então, não tem a substantivação de um adjetivo. Na essência, a essência, isso já é naturalmente um substantivo. Todas as crianças já é um substantivo e ingênua já é um adjetivo. Leva-se muito tempo para ser jovem. O tempo já é um substantivo e jovem já é um adjetivo. O encanto da criança é o encanto, não é encantado, é o encanto, então já é um substantivo, tudo bem? Da criança, a surpresa. Agora, algo esperado ou inesperado, isso já é um adjetivo, tudo bem? Mas o adjetivo acompanhado por artigo. Então, realmente é a nossa resposta. É um adjetivo substantivado. Letra D, muito bem, parabéns. Quem vive bem com a pobreza é rico. Gente, a pobreza é um substantivo e rico já é adjetivo. Então, nossa resposta é letra D, de dar para gabaritar. Beleza? Muito bem, muito bem. 54. Todas as frases abaixo mostram termos ligados pela conjunção ou. Assinale a opção que indica a frase em que essa conjunção mantém valor de alternância. Gente, essa questão é sensacional. O examinador cobrava o tempo todo. No meu curso do método RISE, no curso gravado, tem eu acho que tem pelo menos umas 5 questões repetindo esse pensamento. O que a banca quer com o ou? Tudo bem? Eu vou ler as alternativas e eu vou decifrar para vocês a forma que deveríamos pensar. Isso aqui é aquele tipo de questão que a gente vai guardar a forma de resolver e não vai ficar filosofando com a banca, tá bom? Então, ó, ele quer saber aquela que é alternativa e não adição. Então, vamos lá. Gosto de pêssegos com licor ou creme. Acham que é alternativo? Vai dizendo sim ou não, por favor, tá? Acham que é alternativo? O líder do grupo será ele ou eu. É alternativo? C. Francês ou inglês são línguas europeias. Acham que é alternativo ou aditivo? Havia garrafas de licor ou gin sobre a mesa. E aí? Pagamos contas de luz ou gás? Pessoal, nós vamos pensar, quando a banca colocar o ou com este formato, a gente vai pensar essa alternativa com a ideia daquilo que seria excludente. Se for um, não é o outro. Tudo bem? Excludente. Se for um, não é o outro. Eu gosto de pêssego. Eu gosto de pêssego com licor, mas eu também gosto de pêssego com creme. Ele não está falando que eu gosto de pêssego só com licor ou só com creme. Acompanharam? Então, aqui ele está colocando gosto de pêssego, pode ser com licor ou pode ser com creme. Então, observem que aí é licor e creme. Eu aceitaria os dois. Acompanharam o pensamento? Então, pode ser que eu diga, ah, não, ó, hoje eu quero com licor, amanhã eu quero com creme. Professora, mas está alternando.
Não, porque eu gosto de um e de outro. Pode ser um ou outro, mas eu gosto de um e de outro. Não é excludente. Então, quando ele colocar com esse formato, procure, não fique brigando, não adianta brigar. Procure aquele que é excludente, tá bom? Então, líder do grupo será ele ou eu. Peraí, se for você, não serei eu. Se for eu, não vai ser você. Então, ou é você, ou sou eu. Tudo bem? Se é ou você ou eu, então só pode ser letra B de bora gabaritar. Perfeito? Então, essa daí. Francês ou inglês são. Tá vendo que já está no plural? Então, já está adicionando. Pode haver garrafas de licor, mas também pode haver garrafas de gin. Então, pode haver os dois. Eu posso pagar a conta de luz ou eu posso pagar apenas a conta de gás. Joia? Muito bem. 55. Entre as frases abaixo, assinale aquela que mostra o acento grave indicativo de crase de forma correta. Gente, se cobrar crase é nosso sonho de consumo. Não leve a vida tão a sério. Gente, sério é masculino, pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a fazer. Verbo não tem crase antes de verbo, porque a gramática entende o verbo como masculino. O que é verdade à luz de uma lâmpada não é sempre verdade ao sol. Opa, à luz, locução adverbial feminina. Essa é muito boa. Então, aqui não pode, palavra masculina, verbo, a gramática entende como masculina, muito fácil. Deus deu a cada povo, cada é pronome indefinido. Não tem como ter crase. O diabo é um otimista que pensa que pode fazer as pessoas piores do que são. Vai fazer las. Está como objeto direto, o verbo não pede preposição, então não tem como ter crase. Resposta letra C, de novo, de contra-cheque. Tudo bem? Eu acho que é uma boa a gente pensar quando é que não tem crase. Quando é que não tem crase? Termo regente não pediu preposição, ou lá na frente o termo regido não aceita o artigo por algum motivo. Ou por ser masculino, ou por ser indefinido, ou porque naturalmente a palavra repele. Perfeito? Então, bora. Questão agora 56. Está mais perto que longe, viu? Assinale a opção que indica a frase abaixo que mostra uma incoerência. Incoerência é não tem lógica, não tem sentido. Papo de doido, bebeu, tomou cachaça. Ninguém pode fazer o impossível, mas é divertido fazer o improvável. Faz sentido isso? Se eu falo, você entende? Todo mundo entende. Ninguém pode fazer o impossível, mas é divertido fazer o improvável. Isso tem lógica. Se você embarcar no trem errado, não adianta disparar pelo corredor na direção oposta. Então, faz sentido o que ele está dizendo? Faz sentido. Se você não sabe para onde está indo, é provável que chegue lá. Oxente, esse aqui é uma cachaça, não é? Se eu não sei para onde eu vou, como é que eu vou chegar lá? Então, essa daqui é a nossa incoerente. Bem incoerente, né? Quando os problemas terminam, as consequências se iniciam. Então, é problema e consequência, nenhuma incoerência. Nos grandes negócios, não há passos pequenos. Os negócios são grandes, os passos são pequenos, não é incoerente. Tranquilinha, né? E eu acho que não teria dúvida com nenhuma outra alternativa. Eu acho que a C realmente seria que marcaríamos e seguiríamos com tranquilidade. 57. O vocábulo menos pode ser classificado como um pronome indefinido ou como advérbio. Assinale a opção que indica a frase que funciona como pronome. Pessoal, para ser pronome, tem de estar ligado a um nome. Para ser advérbio, tem de estar ligado ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Tudo bem? Então, 57, ele colocou: menos mal te fará um homem que te persiga do que um que te siga. Vocês acham que esse mal é o quê? Fala para mim. Menos mal te fará um homem. Ele está dizendo que um homem te fará mal. Mas é no sentido de modo, é isso? Ou é fará o mal e fará o bem? Professora, sei lá, eu falaria que esse mal é advérbio. Cuidado, vamos avaliar. Vou deixar em espera, tudo bem? Essa daqui, deixei em espera. B. Paixão e resfriado a gente pega quando menos espera. Eu vou marcar o menos em todos. Deixa eu já marcar logo, menos, menos. Pronto. Observem que aqui é menos espera. Se está ligada ao verbo, dúvida nenhuma, só pode ser
advérbio. As mulheres extremamente belas assombram menos no dia seguinte. Assombram menos, tá ligado ao verbo. Se tá ligado ao verbo, então só pode ser advérbio. Os homens mentiram muito menos. Eles mentiram menos e mentiram muito menos. Então, menos está ligado ao verbo. Isso aqui também é advérbio. E o muito também é advérbio do advérbio. Letra E. Estarão os brasileiros menos preparados que os bolivianos para participar de um regime democrático? Menos preparados. Seria brasileiros preparados. Tá vendo que preparados é um adjetivo? Então, menos também é um advérbio. Por quê? Qual é o conceito aí, pessoal? O advérbio modifica o verbo, modifica o adjetivo, ou modifica o próprio advérbio. Então, aqui nós temos aqui, menos mal. Um homem te fará o bem. O homem te fará o mal. Beleza? Então, o mal aqui, lá, eu resolvi uma questão exatamente como essa, no evento que nós tivemos nesse fim de semana. Ou foi no dia imperdível, ou foi na imersão. Menos mal é o mal, te fará bem. O mal e o bem. Então, mal está aqui como substantivo. Se está como substantivo, então menos é um pronome e é o que ele quer. Boa, boa. Questão muito boa também. E também não é tão simples como as outras. Eu achei que essa daqui também exigia um pouco mais de cuidado. 58. Assinar a opção que indica a única frase que apresenta um tipo de voz passiva diferente, empregada nas demais frases. A única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. Quando eu tenho verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, deixa eu até apagar e colocar com outro formato. Então, a gente vai ter, se tiver o ser, onde é que eu vou escrever isso aqui? Ser mais particípio é uma voz passiva analítica. Se eu tiver verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais partícula passivadora, é a voz passiva sintética. A partícula passivadora caracteriza a sintética. Locução verbal é a analítica. Tudo bem? Então, foram planejadas é a analítica. Então, voz passiva analítica. A pedra filosofal procurada, é que foi procurada, tá vendo? Procurada em vão pelos alquimistas, foi encontrada pelos vigaristas. Então, essa aqui tem o verbo ser mais particípio, também é a voz passiva analítica. Nada é impossível até que o caso seja mandado a uma comissão. Seja mandado também, voz passiva analítica. A concorrência é um estilo de vida. Se você não tem um concorrente forte, é obrigado a inventar um. Esse é obrigado também é uma voz passiva analítica. Beleza? E nada é feito até que se veja algo. Veja que está bem aqui o veja. Este verbo é verbo transitivo direto. Veja, algo é até que algo seja visto. Esse ser é uma partícula passivadora, e aqui a gente tem uma voz passiva sintética. Então, nossa resposta, letra E, é a única que tem a passiva, diferente das demais. 59. Em todas as frases abaixo, tem a preposição e. Assinar a opção que indica a frase em que esse significado está indicado erradamente. Conjunção e. Vamos avaliar. Em muitos terrenos de cidades pequenas, há simultaneamente plantas frutíferas e plantas ornamentais. É uma adição? Com certeza, ele já colocou simultaneamente. A civilização nasce com a ordem, cresce com a liberdade e morre com o caos. Consequência, ela morre com o caos por causa da liberdade, é uma consequência da liberdade? Tem nada a ver. Isso aqui realmente é dando uma enumeração, então está adicionando. Então, ela nasce, ela cresce e ela morre. Então, continua adicionando. Tem nada a ver falar que é consequência. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja.
Não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja. Então, realmente é uma oposição. A gente que fala e fala, mas nada diz. Aqui não é nem para adicionar, aqui é só para intensificar. Intensificação, beleza? Aí nós temos: os policiais chegam às suas casas e tiram o uniforme. Então, primeiro eles chegam e depois eles tiram. Então, realmente é uma sequência temporal. Então, resposta letra B, beleza? Muito bem, muito bem. Letra B. Vou só encerrar quem está aqui no Instagram, porque minha bateria já está no limite, tá bom? A gente já está terminando também a resolução. Beijinho para quem está aí. Pronto. Pronto. Foi. Bora então voltar para cá. Então, 59 resolvida e eu penso que bem tranquila também. Vamos então agora para a questão 60. Questão 60. Todas as frases abaixo mostram a palavra mas. Assinale a opção que apresenta a frase em que o emprego dessa palavra indica mudança de tema. Estava falando de uma coisa, agora estamos falando de outra, tá? Mudança de tema, não só ideia contrária. Todos estavam tranquilos em casa, mas de repente ocorreu uma confusão na rua. Mudou o tema? Não mudou o tema. Concordam comigo que estava tranquilo, houve uma confusão, tá vendo? Estava em casa e aconteceu uma confusão na rua, é uma sequência de ações e não uma mudança de tema. Tudo bem? Todos saíram, mas voltaram logo para o mesmo lugar. Pessoal, todos saíram e voltaram para o mesmo lugar. É o mesmo tema? É a mesma ideia? Ou é outra ideia? Aqui ele não está falando que eles estavam em casa e que depois eles ficaram preocupados e que saíram de casa. Ele só está me dizendo que teve uma confusão na rua, mas eles continuam em casa e teve uma confusão na rua. Letra C. Puxaram charutos para fumar, mas se arrependeram. Eles se arrependeram do que eles tinham feito antigamente, se ou não, de ter puxado o charuto. Então, uma continuidade. Tudo bem? Alguns preferiam dormir, mas outros, mais resistentes, decidiram continuar jogando, continuar o jogo. Acham que é uma mudança de tema, mudou o assunto? Não mudou o assunto, tudo bem? Eu achei essa questão confusa, para ser bem franca. Eu não acho que o que ela colocou como mudança de tema realmente é uma grande mudança de tema. Gostei dessa questão, não. Eu fiquei confusa. Só muito mais tarde a casa ficou de novo silenciosa, mas prometendo voltar a ficar ruidosa. Então, ele continua falando da casa, tudo bem? Aqui ele continua falando de alguns, perfeito? Aqui, puxaram os charutos, mas se arrependeram. Então, também não tem mudança de tema. Mas voltaram logo para o mesmo lugar. Eles saíram e voltaram. Então, sair é um tema, ter voltado para o mesmo lugar, ele entendeu como outro tema. A resposta foi letra B. Mas eu achei esquisita essa questão, tá? Eu acho que realmente a gente falou é B, mas entender porque que realmente é uma mudança de tema e as outras não, eu acho que não foi tão tranquilo, não. Gostei dessa questão, não. Acharam confusa também? Depois sinaliza. Essa eu achei bem esquisita. Mas bora seguir, né? Bora seguir. O que é doido vai ser doido para todo mundo. O que der trabalho vai dar trabalho para todo mundo, então a gente tá no mesmo barco. Então, vida que segue. Ó, não fique preocupado, porque se você está fazendo a prova pensando, eita ferro, eu tô ferrada, essa prova tá muito difícil. E os colegas que estão fazendo a prova, colega não, os concorrentes, né? Que estão fazendo a prova, estão com cara de intelectuais. Pareça estar super de boa. Tá todo mundo no mesmo pânico que você. Então, não acho que o pânico é só seu, que a dúvida é só sua. Não tenha dúvida de que todo mundo que está ali fazendo a prova contigo está com pânico do mesmo jeito, achando difícil do mesmo jeito. A questão que é tranquila para você, normalmente vai ser tranquila para a maioria. A que é difícil para você, vai ser difícil para a maioria. Então, a gente está indo no pacote, tá bom? Então, é não ficar em pânico, não. Caminhe. Se na FGV você lê algum comando que você fala, caramba, eu não entendi o que ele quer, continue lendo. Continue lendo, leia as alternativas, que a gente vai conseguindo decifrar o que o abençoado quer, tá bom? Então, vamos lá. Questão 61. Observe o seguinte fragmento de texto narrativo. A porta da loja se abriu. Não, essa aqui eu não vou nem fazer, porque ela foi anulada. Eu não sei por que ela foi anulada e não vou perder tempo com vocês aqui para a gente tentar decifrar, não, tá bom? Essa aqui foi anulada. Então, bora lá. Mas deixa eu fazer só um comentário. A loja da porta se abriu. E Marieta viu duas mulheres entrarem.
Pessoal, a narrativa começa, para FGV, o texto narrativo começa vou colocar aqui logo, no primeiro verbo no pretérito perfeito. Então, esse texto já começa de cara narrando, tudo bem? Se ele tivesse falado, Marieta estava em tal lugar, ela era muito feliz e gostava das amigas. Não está narrando ainda. A narração começa exatamente aqui no primeiro verbo no pretérito perfeito, tá bom? Isso aqui eu não vou nem ficar batendo cabeça, não. Bora caminhar. 62. Em todas as frases abaixo foi empregada uma forma verbal no pretérito imperfeito do indicativo. Assinale a opção que indica a frase em que esse tempo verbal marca uma forma substituta do futuro do pretérito na linguagem popular. Qual que de maneira popular a gente utiliza de maneira inadequada? Vamos falar nem inadequada, né? Ele colocou popular. Olha, eu viajava neste mês ainda se me liberassem da firma. Pessoal, se me liberassem, eu viajava? Não. Se me liberassem, isso aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo. SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo, que é uma possibilidade. Então, o viajava no pretérito imperfeito está errado. Qual é a forma correta? Eu viajaria. Se me liberassem, eu viajaria. Mas a humanidade fala desse jeito o tempo todo. Então, aqui já de cara está sendo utilizada de maneira popular, é a letra A. Eu falo que se me liberassem, eu viajaria, e não eu viajava. Perfeito? Nós sempre viajávamos no mês de dezembro. Perfeito. Uma frequência de ação. Bom dia, o que o senhor procurava? O que o senhor estava procurando? Dando uma ideia de continuidade lá no passado. A paisagem vista da janela parecia também uma continuidade no passado, tá vendo? Enquanto falava no cliente, naquele momento do passado, aquela ação ainda está acontecendo, ok? Então, o que as pessoas normalmente usam sem combinar bem na linguagem popular é viajar, vá. Perfeito? Deveria ser viajaria. Sempre a gente vai combinar. O pessoal, o viajaria é o futuro do pretérito, tá? Do indicativo. Então, deveria ser viajaria, futuro do pretérito do indicativo. 63. Observe o seguinte diálogo. Olhando um local de assistência social. Olha, aí tem a primeira fala, né? Olha, aqui dão os carnês de doação para a Organização dos Médicos Sem Fronteiras. Ah, é aqui que os médicos sabem para onde vão? Gente, olha o que a pessoa pensou. Se é um médico sem fronteira, então ele está achando que sem fronteira é para onde ele vai. Tá vendo? Não tem nem fronteira, não sabe nem para onde vai. Tá vendo qual foi a pegada? Assinale a opção que indica a observação correta sobre o significado e a estruturação desse pequeno diálogo. O ouvinte da primeira frase entendeu o nome da organização como desconhecimento da origem das doações? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Vocês acham que o ouvinte da primeira entendeu o nome da organização como desconhecimento da origem das doações? Não, ele está falando que é a Organização do Médico Sem Fronteira, tudo bem? Então, não é que o ouvinte entendeu o nome como sendo o desconhecimento da origem, ele acha que aquela é a origem. Doido, né? Letra B de bola. Em nada modificaria o entendimento do diálogo se os interlocutores desconhecessem a organização citada. Vocês concordam comigo que se o primeiro não conhecesse, alguém falou, tá vendo? Alguém falou alguma coisa. Então, pelo menos o primeiro teria de saber. Então, em nada modificaria o entendimento do diálogo se os interlocutores desconhecessem a organização? É claro que modificaria. Perfeito? C. No nome da organização, a expressão sem fronteiras alude a países muito pobres. Gente, é tão pobre que nem tem fronteira? Viagem total. Extrapolou. D. Para o entendimento da primeira frase do diálogo, é preciso certo conhecimento de mundo. Concordam que para eu realmente entender a primeira, eu preciso saber a ideia do Médico Sem Fronteiras. Então, é preciso certo conhecimento de mundo? Com certeza.
como, por exemplo, saber da existência da organização citada. Mesmo que você tivesse ficado em dúvida com alguma, eu acho que a letra D é uma alternativa muito boa, não é? E realmente a resposta é letra D. Na frase do interlocutor P2, há erro gramatical, pois para onde deveria ser substituído por para aonde. O que é isso? Nunca na vida. O para já é uma preposição, então não tem como eu usar outra preposição. Ou é aonde ou é para onde, ou uma coisa ou outra. Então, nossa resposta, letra D, de dá para gabaritar. Ufa, eu acho que essa daqui, a que poderia causar alguma dúvida, seria a letra A. Mas a letra D, ela tá tão redondinha que eu acho que você marcaria com tranquilidade. Ufa, meu povo! Vai dizendo se tá tudo bem. Sinal de vida aí para eu acreditar que vocês estão aí. Estamos acabando. 64. Todos os textos abaixo mostram o tipo argumentativo de texto. Assinale a opção que apresenta o texto, que mostra um testemunho de autoridade, tá bom? Então, ó, tipo argumentativo, ele quer aquele que tenha testemunho de autoridade. Pessoal, esse testemunho de autoridade ou argumento de autoridade é segundo Rui Barbosa, de acordo com Machado de Assis, conforme Platão, beleza? Então, de acordo com as pesquisas, pode ser algum dado, pode ser alguma pesquisa, mas normalmente a FGV coloca como pessoa. Teve uma questão que ela colocou, de acordo com a Constituição, não entendeu como argumento de autoridade, tudo bem? Agora, se é uma pesquisa, concordam que a pesquisa que foi feita é algo que tem uma autoridade? É realmente aquilo que tem valor, tudo bem? Mas para 99% das questões, a banca FGV coloca argumento de autoridade como sendo pessoa, segundo a Aline, segundo Machado de Assis, segundo Platão. Ufa, então sendo pessoa. Vamos voltar. A sintaxe portuguesa é de difícil aprendizagem. Essa daqui é a tese, tudo bem? Por isso seria, gente, a tese, às vezes ele fala, marque a alternativa que indica a tese, marque a alternativa que indica o argumento. A tese é a opinião. Quando eu justifico, quando eu explico, é o que é o argumento. Por isso, seria conveniente um aprofundamento de estudos nessa área. Então, aqui não tem nenhum argumento de autoridade. É muito mais barato viajar para Paris do que para Fortaleza. Essa é a tese que defende. Daí que os aviões para a Europa estejam cheios. Então, ele está justificando, mas não colocando um argumento de autoridade. É uma evidência. Muitos roubos ocorrem nas grandes cidades e, por isso, a polícia anda aperfeiçoando sua metodologia investigativa. Não é segundo alguém, conforme alguém. As pesquisas indicam segundo as pesquisas, de acordo com as pesquisas, conforme as pesquisas. Então, esse daqui é o testemunho de autoridade, beleza? As provas de língua portuguesa mostram resultados medianos, por isso não considero urgente uma mudança. Então, aqui também não tem ninguém falando, não tem nenhum argumento de autoridade. Então, letra D. Ufa! Vamos, então, nossa última questão. Assinale a opção que mostra premissa, premissa é um dado, seguida de uma conclusão, que seria uma opinião, algum comentário, tudo bem? Premissa é dado, conclusão é o olhar sobre aquilo. Então, eu vou fechar o meu pensamento a partir daquele dado. As nuvens estão avolumando-se no céu. Gente, as nuvens estão se avolumando. Isso é fato? As pessoas olham para o céu e veem que as nuvens estão se avolumando. Daí que deve chover mais tarde. Observem que ele chegou à conclusão de que vai chover mais tarde. Por quê? Porque as nuvens estão se avolumando. Então, aqui realmente eu tenho premissa e tenho conclusão. Letra B. É provável a demissão em massa de funcionários, pois as vendas caíram nos últimos bimestres. Aqui, ele está falando que é provável, tá vendo? E o que ele coloca depois é uma justificativa. Então, ele trabalharia mais com uma causa e uma consequência, mas não com uma premissa e uma conclusão. As ruas vão ficar alagadas porque isso aqui não é. Pessoal, esse porquê já é a causa, tudo bem? Ele quer qual é a premissa e qual é a conclusão. Ficar alagada, concordam que seria a conclusão?
e uma grande quantidade de nuvens é a causa, que seria a premissa, que tem outra ordem. Aqui eu tenho premissa e aqui eu tenho conclusão. Tudo bem? Então, joia. E a mesma coisa a gente consegue falar da B. As vendas terem caído é uma o quê? Fala para mim. É a causa. Qual é o resultado disso? A demissão. Quando ele coloca com este formato, a gente vai respeitar a ordem. Eu preciso de premissa e de conclusão. Na letra B, ele colocou o contrário. Então, é provável a demissão. Isso é o resultado que chega. Por quê? Por isso. Ele colocou primeiro conclusão e depois ele colocou premissa. Aqui é a mesma coisa. Ele primeiro colocou conclusão e depois ele colocou premissa. Letra D. Muita gente esteve no museu, já que os corredores estão bastante sujos. Vocês estão vendo que nas outras alternativas, eu vou até marcar de outra cor, pois, porque, o já que, isso tudo indica causa. O que indica causa? A causa é o motivo, se é o motivo é a premissa. Isso aqui é o resultado. Onde tem os conectivos causais, a gente tem a premissa, tudo bem? O novo livro é bom, muitas pessoas estão comprando. Vocês concordam que muitas pessoas estarem comprando? O livro é bom? Por que muitas pessoas estão comprando? Isso é a premissa, isso é o resultado. A que segue a ordem que ele quer é letra A. Amém? Eita, zeramos a nossa missão. Tá vendo só? Pessoal, um mega, super, hiper café. Olha só, foi uma grande revisão. 25 questões em 1h30. Vai vendo, foi intenso. Acharam que foi difícil? Deixa eu ver se eu consigo bem aqui, pessoal, encontrar o link. Vou entrar rapidinho para mostrar, mandar para vocês o curso de domingo, a revisão de domingo com desconto, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar esse link aqui rapidinho. Gente, foi muita coisa, viu? Passamos por praticamente tudo. Se vocês tiverem tempo, seria bem interessante também vocês assistirem a revisão de domingo, tá? Eu fiz de maneira mais detalhada, que eu fui de uma vez, não é? Domingo eu fiz de maneira mais detalhada, coloquei quadrinhos, colocando resumos, vários esqueminhas no material que ajudam muito na revisão. Deixa eu ver se eu acho bem aqui o link. Acho que a Letícia não tá aí não, né? Aguenta aí que eu acho, viu? Letícia, pronto. Achei. Gente, Letícia que salva tudo. Pensa na Letícia maravilhosa. Peraí que daqui para amanhã vai, viu? Achei difícil hoje. Eu não estava... Oh, meu Deus do céu, eu ainda estava cochilando. Vai vendo. Deixa eu achar o link aqui com desconto. Pronto. Copiar o endereço do link. Peraí, deixa eu ver aqui onde é que eu consigo escrever esse trem. Pronto, tá bem aqui embaixo. Ó, esse link que eu tô compartilhando agora com vocês é o que tá com 50% de desconto, tá? Para vocês assistirem a aula gravada. Perfeito? Então, pronto, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu acredito que todos que estão aqui me acompanhando vão fazer a prova do MPU. Então, boa prova, que Deus abençoe e proteja, tenha tranquilidade. Se você achar que tá difícil, tá só todo mundo achando também. Então, não fique em pânico, faça bem aquilo que você estudou, tá bom? E que esse seja o momento do sim de Deus na sua vida. Na próxima terça-feira, a gente já volta, só que trabalhando agora com a Banca Sebrasp, tá bom? Então, a gente vai para a Banca Sebrasp, porque tem Polícia Federal, tem FUB, tem um monte de concurso aí que vai ser organizado pela Banca Sebrasp. Beleza? Então, pronto. Joia. Que Deus abençoe e proteja. Quanto tempo de acesso? Não sei, Vilma, mas até a prova do MPU, tranquilo. Eu não sei quanto tempo colocaram, mas para a prova do MPU vai ser tranquilo. É óbvio, né? Essa intenção é essa. Agora, eu não sei quanto tempo depois disso, tá bom? Se você tiver essa dúvida, depois manda lá no Instagram que a Letícia consegue responder, tá bom? Então, beijo, que Deus abençoe e proteja a vida de vocês e até a próxima terça-feira, hein, meu povo? Então, próxima terça com Sebrasp. Tchau, beijinhos e boa prova.